Meus caros, e cá estou nesta terceira edição de hoje. Há muitas notícias, há muitas broncas, muita desgraça, muita miséria, que é o mesmo que dizer muita coisa relacionada com o nosso My Robocop. E o maior escândalo, depois do Volkswagen, de que vamos falar a seguir, é este que aqui tenho do meu lado esquerdo, que é o diretor da PJ atual, o Cabreiro, alvo de denúncia por mentir em tribunal e ordenar escuta proibida no caso do Rui Pinto. Vejam só isto. A ser verdade, e parece que sim, porque já veio uma inspetora confirmar isto, a ser verdade que as escutas foram falsas, que o Ministério Público proibiu as escutas e ele mandou-as fazer na mesma, é como diz o advogado Aníbal Pinto, aquele advogado meio coiso lá do Norte, que é o advogado do Rui Pinto. Então tudo quanto acusam o Rui Pinto cai pela base, é falso, portanto não pode ser levado em consideração e ele tem que ser absolvido imediatamente. Agora, ele já está há uns anos em prisão preventiva, nos casos, não sei se já foi, enfim, acusado ou transitado a julgado algum processo, eu até penso que não. Ainda outro dia lhe retiraram 200 e tal crimes, mas ele estará a ser ainda julgado por outros. Bom, mas seja como for, se realmente chegaram ao Rui Pinto através de escutas que são ilegais, então todo o processo cai pela base e o Estado português só tem uma coisa a fazer, que é a mesma coisa que vai fazer ao Sócrates, é indemnizar o Rui Pinto do tempo todo em que ele está privado de liberdade. Isto é inacreditável. Esta cultura do somos reis disto tudo, fazemos o que queremos, esta cultura do My Robotoino, pelos vistos ele não era o único, era talvez o líder desta cultura do roda livre, fazemos o que queremos e sobra-nos tempo. Temos aqui o atual diretor da PJ que está a ser acusado exatamente de ilegalidades semelhantes ou até piores do que aquelas que o Robocop é acusado neste preciso momento. Portanto, o caso Rui Pinto é uma ocultação medieval. Nós também não sabemos o que se passa, não é? Ninguém sabe de quantos crimes foi acusado, cerca de 200 foram perdoados ou retirados há pouco tempo, mas ainda não há sentenças, ninguém sabe onde ele está, desde que saiu da Bulgária, salvo erro era lá que ele estava. Um argumento perfeito para um filme de ação e de espionagem mundiais. Mas agora com este novo desenvolvimento, realmente isto é a última pedrada na justiça portuguesa. E vamos ver que a seguir, a própria Ministra da Justiça vai dizer que tem toda a confiança em toda a gente. Portanto, por mais asneiras que façam, por mais ilegalidades que cometam, a atual Ministra da Justiça, uma advogada proeminente, filha de um comentador na televisão, como sabem, Miguel Júdice, enfim, ela diz que tem confiança tanto no Robotoino, em que ninguém tem confiança, a começar o Presidente da República, que já deu um prazo ao Spinum Vivaço para o pôr a andar, nem seguro, que é conhecido por não fazer grande coisa, nem esse consegue passar sem chamar a atenção ao Spinum Vivaço e dizer-lhe: ó Monteverde, tens que pôr este tipo a andar, porque isto não é coisa, isto não é gente para ser ministro, isto não tem as mínimas condições. Mas agora vamos ver este, que é exatamente a mesma coisa. Portanto, meus caros, de um ao outro, venha ao diabo, escolha, estamos entregues aos bichos, como diz o povo, estamos entregues aos bichos. Claro que não estou a chamar bichos a estas pessoas, bichos somos todos nós, somos animais, somos bichos, mas é esta expressão, estamos entregues, quer dizer, não temos saída, entre os dois, venha ao diabo e escolha. É inacreditável como é que a PJ esteve a ser governada até agora. É inacreditável. O meu vídeo dá há pouco, a segunda parte, que tem a ver com o telejornal de hoje. E Luís Neves está a fazer um trabalho de elevadíssima qualidade e competência, diz o Spinum Vivaço Luís Montenegro. Que medo ele tem do Luís Neves, que medo ele tem das Spinum represálias. É por isso que o seguro lhe deu um prazo para pôr o Robotoino a andar. É por estar a fazer um trabalho de elevadíssima qualidade e competência. De qualquer maneira, já desceu no ranking, porque semana passada ele estava a fazer um excelente. Agora já não é um excelente, é só um trabalho de elevadíssima qualidade e competência. Qualquer dia acaba por ser um trabalho, enfim, sofrível. E cá está, a Procuradoria-Geral da República recebeu a denúncia contra a diretora da Polícia Judiciária. E foi um inspetor da Polícia Judiciária
que levantou este processo e que fez esta queixa. Não foi um tipo qualquer, foi um inspetor que lá trabalha, que era marido, ou que era de uma outra inspetora que se apercebeu de tudo o que estava a passar e que era tudo ilegal. Então esse inspetor, marido dessa inspetora, foi aos autos e verificou que as escutas eram ilegais. E se as escutas são ilegais, só uma coisa a fazer: libertar imediatamente Rui Pinto e ir para a cadeia alguém no lugar dele. Ir para a cadeia alguém no lugar dele. A prova de que a PJ foi, no tempo do Robotoino, uma verdadeira balducha. Investigadores a cometerem ilegalidades crassas, umas atrás das outras. Não lembra ao Careca. Mas é como nos dizia ainda há dias a mim e um amigo meu, um comissário da PSP. Sabem quem manda na PJ? E nós? Não. Quem? Ninguém. É tudo em roda livre. Fazem o que querem e sobra-lhes tempo. E estou a ver que é mesmo verdade. Essa opinião dele é mesmo verdade. Cá está. Manifestantes destroem acampamento de migrantes em Ceuta. E é a Rádio Renascença que o diz. O protesto também está a bloquear a entrega de alimentos aos imigrantes e chama máfia à Cruz Vermelha. Ao que isto chegou, meus caros, mas não se esqueçam que é quase um mês a alimentar e a suportar os hábitos bárbaros de 8 mil pessoas que fazem as suas necessidades na rua, à frente de toda a gente, que não têm pejo, não têm moral, não têm vergonha, não têm pudor, não têm nada, comportam-se como autênticos animais. Nós também temos disso no Martim Moniz. Não são todos, mas são muitos. Em 8 mil, se forem 10%, estamos a falar de 800. É muita gente a portar-se mal, a fazer coisas que nunca nenhum de nós viu. Não pode ser, esta gente não tem civilização, esta gente não está à altura de viver na nossa civilização ocidental. Poderão viver na deles, deixá-los lá fazer o que eles querem lá na terra deles, façam o que entenderem, mas virem com esses modos para aqui, para a nossa terra, isso é que não pode ser. E, portanto, os moradores não aguentam. E agora, Seixas que resolva o problema e a Europa que resolva o problema, porque isto só pode acabar mal, meus caros. Isto só pode acabar mal. E cá está, incêndios em Vozela e Valpaços, reconhecidos como catástrofe natural. Ora, muito bem. E eu pergunto então, como é que se vão chamar os incendiários que provocaram esses incêndios? Vamos chamá-los de naturistas ou naturalistas? Tenho essa dúvida, desculpem. Uma notícia rápida: Ministério Público Espanhol registra 16 agressões sexuais durante crise em Ceuta. E eu pergunto, 16? 16 ou 160? E olhem, o Chega propõe prioridade de portugueses e europeus no acesso a escolas públicas quando não há vagas para todos. E, meus caros, começa a não haver vagas para todos, porque são muitos imigrantes que entraram, são talvez 3 milhões de imigrantes que entraram nos últimos 5 anos, são 30% da população, eles dizem que são 15%, mas não, põem-lhe o dobro, porque talvez sejam 15% os legais, mas há outros 15% que são ilegais, e vão todos à escola. Não sei como, mas eles vão todos à escola, não trazem informação escolar nenhuma, não trazem nada, mas isso também já é costume nas nossas escolas. Vêm os brasileiros, vem gente de Angola, dizem que estão no ano tal, que eles nem sabem em que ano é que eles andam, e nós aqui, através da idade e apenas isso, encaixamos-los num ano, porque eles nem sequer sabem em que ano andavam lá. Inacreditável. Apanhei aqui alunos de 14 anos que não sabiam somar. Apanhei aqui alunos de 14 e de 15 anos que não sabiam uma palavra, escrever uma palavra em português e vinham de um país lusófono. É inacreditável, mas é verdade. E cá está. O Golf GTD guiado por Luís Neves foi apreendido ao alegado traficante Xuxas. Alegado, porque ele está preso há 4 anos, mas o processo continua a andar. Ainda não foi transitado, digamos, em julgado. E este carro faz parte desse processo e, portanto, de maneira nenhuma, nem Robocop, nem ninguém podia andar com este carro, enquanto, pelo menos, não houvesse uma decisão final, porque ainda está tudo em recurso. Pois não interessa, há 3 anos que ele anda com ele e já lhe meteu 76 mil quilómetros. Diz o Semanário Sol que juristas garantem que, pela lei, o ministro nunca poderia ter à sua disposição uma viatura apreendida pela Polícia Judiciária.
o ministro. E mesmo que ele continuasse a ser polícia, diretor da Polícia Judiciária, portanto polícia, isso seria muito discutível. Mas enquanto ministro é que não podia mesmo. Portanto, esta é mais uma envergonhante barracada deste Robotoino. É inacreditável. Ele pode fazer o que quiser, ele não tem problema nenhum e não há ninguém que diga nada. Já vamos para aí na 18ª bronca em menos de um mês. Isto não acaba mais. Todos os dias há uma bronca deste tipo. Não pode ser uma pessoa normal. Não é? Porque em nenhum ministro, até hoje, houve 18 broncas num mês. Portanto, não é normal isto. Agora, enfim, não sei como é que vamos resolver este problema. Aliás, só há uma solução, não é? Mas dizer-se, por exemplo, isto é a maior vergonha que eu já vi até hoje, passou a ser uma frase banal, meus caros. Em Portugal, quando se fala do mai Robotoino. Mas realmente já chega. Eu próprio já digo, já chega. Tem que haver um ponto final em toda esta pocilga. Porque isto já não tem outro nome. Isto é uma pocilga intelectual e moral. Este tipo estava bom, mas era para trabalhar no Afeganistão, no Paquistão, no Nepal, em qualquer lado. Ele não tem condições mentais para ser ministro em Portugal. Eu até acho que ele nem tem condições para ser um polícia, um simples agente. Não tem, porque ele não conhece a lei. Tudo o que ele faz é contra a lei. Ele não faz uma coisa legal. É a segunda vez que ele altera as suas declarações. Ele nem sequer enviava declarações. Como é que é possível um tipo destes, pá? Como passado destes, que não se aproveita nada, chegar a ministro? Como é que é possível? Explica, porque eu não consigo perceber. Eu não consigo perceber o que é que se passa com este tipo, pá. Mas passa-se alguma coisa de grave, ele tem que ser consultado imediatamente. A sério, se alguém me estiver a ouvir e que possa dar-lhe ajuda profissional, por favor, ajudem-no. Ajudem-no, porque este homem precisa de ajuda. E cá está a denúncia que envolve o nome do atual diretor, o diretor da PJ, que está a ser acusado de mentir. Se ele foi conivente, não tem condições para continuar no cargo. Estamos a falar agora não do antigo diretor da PJ, mas do atual. Portanto, este enlamear de uma instituição como a PJ, eu nunca vi uma coisa destas, nem pensei que fosse possível. Qualquer um, tanto o anterior como este, enlameiam a instituição PJ, depois dizem que é o Chega. Não, o Chega quer saber a verdade. Quem enlameia não é o Chega, são eles. Eles é que enlamearam ao provocarem tudo isto, ao passarem a vida a fazer e a cometer ilegalidades, irregularidades, ilegalidades. Isto até devia ser crime, não é? Uma escuta que é ilegal devia ser considerado crime. E um crime agravado, porque estamos a falar de pessoas que têm poder. O diretor da Judiciária tem poder para escutar quem ele quiser. Simplesmente o juiz tem que dar autorização para que essas escutas sejam feitas, senão elas são ilegais. Pois ele mesmo assim não quis saber e pôs-se a escutar na mesma. Mesmo contra as ordens do Ministério Público. Disse, não vamos escutar, não há razões para escutar esse indivíduo. E ele escutou na mesma. Como é que é possível? Fazem o que querem, então, mas isto é uma quinta deles. Eles compraram a PJ, foi? Quanto é que lhes custou? Como é que pagaram? Já agora é preciso saber, não é? Porque realmente isto é uma pocilga, não é? Isto não é não ter condições para continuar. Não, isto é ser processado. O atual diretor, o Cabreiro, ou como é que ele se chama, é para ser processado, é para ser acusado de ter cometido esta brutal ilegalidades, que são as escutas falsas, que são as escutas ilegais. Escutas por conta própria. Então, mas este aprendiz de Robotoino, que veio suceder ao Robotoino, ele também é juiz, e é juiz no mesmo caso, e em causa própria. Ele é juiz, ele é investigador, ele é diretor, ele é tudo. Parece mesmo um Robotoino, mas, digamos, aprendiz apenas. Não, nem aprendiz, nem doutorado. Estes dois Robotoinos têm que ser postos na rua imediatamente. E depois vem a Ministra da Justiça a dizer que mantém a confiança em Carlos Cabreiro. Depois disto, mas ela mantém a confiança também nos criminosos todos, nos violadores, ela mantém a confiança nos vendedores de drogas, nos dealers, nos traficantes, ela mantém a confiança em toda a gente cá no mundo. Pode ser o pior criminoso que ela mantém a confiança nele. Como é que é possível isto? Mas que raio de Ministra da Justiça, quando aqui só estamos a falar de injustiças, mas que raio de Ministra da Justiça é esta? Esta senhora mantém a confiança em toda a gente. E eu, pelo meu lado, eu já perdi toda a confiança nela. Toda. Quando uma Ministra da Justiça admite as maiores injustiças e ilegalidades, meus caros, está tudo explicado.
Eu não tenho mais nenhuma confiança nesta senhora. Cá está, Luís Neves usa o carro apreendido a um dos maiores traficantes de droga em Portugal, não é? É conhecido por Xuxa, está preso há mais de 4 anos na prisão de alta segurança de Monsanto. O exclusivo da TVI apurou que o processo em causa ainda não transitou em julgado. Portanto, tem havido recursos. E nestas circunstâncias, vários especialistas, eu diria todos os especialistas, e não é preciso ser muito especialista, até eu, que não sou especialista em leis, sei isto, mas de acordo com vários especialistas, todos eles concordam que a PJ não tinha legitimidade para ceder a viatura ao ministro. Não tinha. E depois veio também um diretor da PSP, um antigo diretor, dizer que nunca na vida. Só se pode ceder a polícia a si próprio, elementos da polícia, ou quando monta outras polícias, mas justificadamente, nunca ao ministro. Em pensar, pois isto é ilegalidades atrás de ilegalidades. E eu digo que, para além de ser completamente ilegal, mesmo enquanto era diretor da PJ, porque o processo ainda não transitou em julgado, e, portanto, o carro tem dono legalmente. Portanto, este caso torna-se mais ilegal ainda agora que Robo Toino já nem sequer é polícia. Mas meteu-lhe 76 mil quilómetros em 3 anos, não pagou gasolina, não pagou manutenção, não pagou inspeções nem seguro, não pagou nada. Pagámos nós, os portugueses palonços, nós é que pagámos. Era muito bem feito que este inefável fosse obrigado a comprar um carro equivalente àquele de que se apoderou há 3 anos para o entregar ao dono, com apenas 50 mil quilómetros, que era a quilometragem que ele tinha na altura. Agora tem 130 e tal mil, não é? Porque, ao contrário daquele ditado português, ladrão que rouba a ladrão não tem 100 anos de perdão. Não pode é ter nenhum perdão. Meus caros, ficamos por aqui neste terceiro vídeo de hoje. Um grande abraço e esperando que se faça justiça neste caso destas pessoas que enlameiam a Polícia Judiciária. Um enlameou-a durante anos e o outro está a enlameá-la agora. Que se faça justiça a tudo o que eu peço. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.